Jesus não é um arquétipo. E não adianta vir para mim com esse papo querendo me enganar, porque eu não acredito nisso. E existem milhões de pessoas no mundo que não acreditam também. Porque todas essas pessoas que não acreditam nisso, elas já estão convictas disso. Porque elas têm provas concretas e reais da existência do Senhor Jesus. Então, elas não têm mais dúvida disso. Elas têm certeza e convicção. Então, ninguém vai poder enganar tão grande número de testemunhas dizendo que o Senhor Jesus é um arquétipo. Quem se auto-persuadiu com isso hoje está muito longe da verdade. Tem segredo de entendimento. E está satisfazendo o desejo de Satanás, que é o pai da mentira. Porque dizer que o Senhor Jesus é um arquétipo é uma grande mentira, que infelizmente muitos acreditam nela. Então, eu vou esclarecer mais uma vez aqui essa questão. Porque, para que ninguém mais fique na dúvida, fique na incerteza, fique seguindo cegamente uma mentira que não pode mais existir. Então eu espero que isso aconteça hoje, em nome do Senhor Jesus. E é em nome de Jesus que é preciso falar essa verdade. Para que as pessoas hoje, no século XXI, entendam isso uma vez por todas. E para que esse entendimento seja perfeito, eu vou ler aqui 5 textos das Escrituras que vão mostrar claramente que o Senhor Jesus existiu mesmo, de fato e verdade. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 19. Então, preste atenção nesse texto aqui, ó. Está escrito assim, ó. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Quem está falando aqui é a esposa de Pilatos. Pilatos foi o governador romano em Jerusalém, ou Israel, que estava ali para julgar Jesus, porque entregaram Jesus para que Jesus fosse julgado por ele. Ele era o governador romano ali, e ele é que fazia os julgamentos. Então, a mulher dele falou isso. Se o Senhor Jesus fosse um arquétipo, ou seja, se o Senhor Jesus fosse alguém que nunca tinha existido ao longo da história, como afirmam alguns por aí, como ela poderia sofrer em sonhos por causa de alguém que nunca existiu? Como? Não teria como. Mas ela sonhou por esse justo, como ele diz aqui, se referindo ao Senhor Jesus, a quem Pilatos estava interrogando naquele momento. Então, isso prova claramente que o Senhor Jesus existiu mesmo. Então eu vou ler aqui de novo. Ó. E, estando ele no tribunal, se referindo a Pilatos, sua mulher mandou dizer-lhe, enviou um recado para que alguém dissesse para ele, ó, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Então, ela sofreu muito em sonho a respeito de Jesus, que, segundo ela aqui, era um justo. Então, tanto
ela, como Pilatos, estavam ali e viram o Senhor Jesus. Sabiam que ele existia, ao ponto dela sonhar com esse justo, como ela diz aqui. Então, isso prova claramente que o Senhor Jesus existiu mesmo, sem dúvida alguma. Ela não tinha dúvida disso e tentou alertar ao seu marido sobre essa questão. Então, esse é o fato. Um fato histórico que está registrado, para que tanto você como eu hoje possamos saber que Jesus realmente existiu em figura humana, em carne e osso. Ele foi o verbo que se fez carne. E foi por ele que essa mulher em sonho sofreu muito por causa disso. Essa é a verdade. Simples assim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo João. Vamos lá. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 46. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 46. Peraí, deixa eu ver aqui. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 46. Não, peraí, acho que eu escrevi errado aqui, peraí. João, capítulo 5. Versículo 46. Sim, eu estava lendo no capítulo 4, versículo 46. Não, é o 5, Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 46. Então, nesse texto que eu vou ler aqui agora, fala também sobre a existência de Jesus. Por quê? Moisés falou sobre ele. Mais de 2000 anos antes, Moisés tinha falado a respeito de Jesus, que ele iria vir no futuro. E um dia, aquilo que Moisés falou se concretizou, porque o Senhor Jesus veio mesmo. Então vamos ler aqui, ó. O Senhor Jesus falando disse: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, o Senhor Jesus aqui deixa bem claro que Moisés escreveu a respeito dele, muito tempo antes. Aí, quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Foi aí que aquilo que Moisés falou se tornou realidade. Aconteceu mesmo, se cumpriu. E aí, o verbo que se fez carne nasceu e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então ele diz aqui claramente, ó, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, é preciso crer no que Moisés escreveu a respeito do Senhor Jesus, para que hoje as pessoas possam crer nas palavras dele. Porque
existiram muitas profecias a respeito do Senhor Jesus, do nascimento dele. Moisés talvez tenha sido o primeiro que escreveu a respeito disso. Mas depois vieram outros profetas que também falaram. Isaías, por exemplo, falou. E Miqueias falou. Enfim, muitos falaram. E as profecias se cumpriram quando o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós de graça e verdade. Essa é a realidade pura e simples, que destrói toda essa questão de que o Senhor Jesus é um arquétipo, de que o Senhor Jesus nunca existiu ao longo da história. Não, isso é uma mentira absurda. Está sendo destruída agora pelo peso da verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no Evangelho segundo João, agora capítulo 9. Vou passar algumas páginas aqui. Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 32. Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 32. Então, quando o Senhor Jesus, que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade, quando ele iniciou o seu ministério, logo depois de ter sido tentado pelo diabo no deserto, ele começou a pregar o Evangelho, a curar pessoas. Ele começou a fazer aquilo que o Pai lhe otorgou para fazer. E ele fez com obediência, com fidelidade. Então, uma das coisas que ele fez foi curar um cego de nascença. Isso é um registro histórico. Vocês vão ver aqui por quê. Está escrito assim, ó. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Vou ler de novo, ó. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então, o Senhor Jesus fez um milagre extraordinário, inédito na história do mundo. Porque nunca até então tinha se ouvido falar que alguém tinha aberto os olhos a um cego de nascença. Nunca. O Senhor Jesus fez isso acontecer. Ele operou. E aquele cego de nascença começou a enxergar de novo. Começou a enxergar. Começou a enxergar tudo claramente, nitidamente. Foi maravilhoso demais para ele, que devia estar ali há, sei lá, uns 30, 40 anos, sem enxergar nada, desde que nasceu. Tudo que ele podia enxergar foi surpresa para ele. Ele podia ver mesmo os objetos, o céu, o sol, as árvores, as pessoas, as cores, as plantas, os animais, tudo. Foi alegria demais. Então ele diz aqui, ó. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então, quem fez isso foi o Senhor Jesus. Quem é mais prova evidente do que essa, do que ele existiu mesmo, para operar esse milagre inédito até então, que ninguém nunca tinha ouvido falar até então, desde que há mundo, desde que o mundo foi criado, e as pessoas começaram a habitar o mundo, nasceram muitos cegos de nascença, mas eles morreram sem enxergar, porque ninguém abriu os olhos deles para que eles pudessem ver. Esse foi o primeiro, pessoal. Isso é histórico. É verdade mesmo. Está registrado aqui, não há dúvida disso. A prova evidente da existência do Senhor Jesus é essa, somada com muitas outras. Então, fica claro aqui que o Senhor Jesus existiu mesmo. Ele não é um arquétipo como afirmam alguns por aí. Estão totalmente errados, enganados.
persuadidos por uma mentira que é uma mentira mesmo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está também no Evangelho segundo João, agora capítulo 12. Capítulo 12, versículos 20 e 21. Aqui. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 1. Então, como prova que o Senhor Jesus existiu mesmo, muitas pessoas viram ele, fisicamente, olharam para ele. Ele orou para muitas pessoas também. Então, ele conversou com muitas pessoas ao longo de sua vida, ao longo daquele período ali que ele esteve aqui, cheio de graça e verdade. Então, esse texto aqui mostra que até pessoas estrangeiras queriam ver Jesus. Pessoas de outros povos, estrangeiros, gentios, digamos assim. Vou ler aqui o texto, ó. Está escrito assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Então, alguns gregos que vieram lá da Grécia, viajaram durante algum tempo, pela distância, né, até chegarem em Jerusalém, digamos assim. Ora, havia entre os que subiram para adorar durante a festa, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Então, se eles queriam ver Jesus, é porque Jesus existiu mesmo, ele estava ali, fisicamente, diante das pessoas, todos poderiam vê-lo, de carne e osso, andando, respirando. Um arquétipo não faz esse tipo de coisa. Ninguém iria sair da Grécia para querer ver um arquétipo, ou alguém que nunca existiu. Não faria sentido para esses gregos quererem ver alguém que nunca tinha existido, segundo afirmam alguns hoje. Então, esses gregos queriam ver Jesus, como muitos já tinham visto ele algumas vezes. Eles queriam ver. Eles queriam estar frente a frente, face a face com ele, vendo ele mesmo. Então, isso é verdade. Eles viram o Senhor Jesus, sim, com certeza. Porque o Senhor Jesus existiu mesmo, sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui o último texto que está também no Evangelho segundo João, agora capítulo 18. Evangelho segundo João, capítulo 18, versículos 37 e 38. Vamos ver aqui. Versículos 37 e 38. Então agora, acho que foi no primeiro texto, no segundo texto, não, no primeiro texto que eu vi aqui, que eu li aqui, que eu falei sobre aquela mulher, a mulher de Pilatos, que sonhou com aquele justo, sofreu sonhando com aquele justo. Agora eu vou ler aqui um texto que fala sobre Pilatos em si, o governador romano. Vamos ler aqui, ó. Versículo 30, João, Evangelho segundo João, capítulo 18, versículos 37 e 38. Está escrito assim, ó. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Então, aqui está um diálogo entre Pilatos e Jesus. Os dois falando aqui. Um falando com o outro.
Enquanto um falava, o outro ouvia. E quando Jesus falou, Pilatos ouvia. E perguntou no final, que é a verdade. Se Jesus fosse um arquétipo, ou seja, alguém que nunca existiu ao longo da história, como afirmam algum, então Pilatos está falando com quem aqui? Com farsante, com fantasma? Pilatos estava doido, conversando com ninguém? Não, pessoal. Pilatos estava sóbrio. Pilatos estava vendo o Senhor Jesus na sua frente e falando com ele. E o Senhor Jesus respondeu também, com a voz que ele tinha. Então, é verdade. O Senhor Jesus existiu mesmo. Pilatos foi uma testemunha disso. Então, essa é a prova, pessoal. Então, agora, já lemos aqui muitos textos evidentes da existência do Senhor Jesus, para que ninguém mais, em tempo algum, possa cair nesse papo mentiroso de que o Senhor Jesus é um arquétipo, ou seja, alguém que nunca existiu na história. Não, ele existiu mesmo. E as provas históricas estão registradas nas Escrituras, claramente. Todos podem ler sem impedimento algum. E aí vão estar versados no conhecimento dessa verdade, para que se apeguem com essa verdade com firmeza e dela nunca se desviem em tempo algum. Por mais que existam pessoas que digam por aí que o Senhor Jesus é um arquétipo, não acreditem em pessoas que falam isso. Pelo contrário, acreditem na verdade que está escrita nas Escrituras. Isso sim é importante. Então, essa é a verdade a respeito do Senhor Jesus. Ele existiu mesmo. E agora, conscientizados disso, possamos prosseguir com essa fé, com essa convicção, para que assim o próprio Senhor Jesus se revele a você, se manifeste em sua vida e fale contigo e esteja contigo todos os dias. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.